A presidente Dilma Rousseff deve fazer uma reforma ministerial em seu segundo mandato, mas com o aumento dos números de partidos no Congresso, os 39 ministérios podem não ser suficientes para abrigar todos os aliados. A presidente Dilma Rousseff mal chegou do seu descanso de 4 dias na Bahia e deve começar a tratar da montagem da equipe de seu segundo mandato. Nesta segunda-feira, ela já enfrentou uma baixa. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, recusou o convite de comandar o Ministério da Fazenda. Agora, o nome de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, ganha força para ocupar o lugar de Guido Mantega. A presidente Dilma deve enfrentar resistência dos 9 partidos que compõem a coalizão durante a reforma do primeiro escalão. Mesmo com os 39 ministérios, há mais demandas do que cargos disponíveis. O aumento do número de partidos no Congresso, de 22 para 28 a partir de 2015, pode levar a um crescimento do total de ministérios. Eu acho que está sobrando ministério e está faltando organização. Deveria ser mais centralizado, deveria ter bem menos, o custo seria bem menor e não teria essa manobra política. A criação de novos ministérios para abrigar aliados começou no início do processo de redemocratização. Nos anos 90, por exemplo, Fernando Collor tinha 12 ministérios. Fernando Henrique Cardoso terminou o segundo mandato com 30. Lula deixou o cargo com 35 ministérios. Dilma, no seu primeiro mandato, criou mais 4 e o total passou a ser 39. O Brasil acaba tendo uma colocação de ministros em funções que necessariamente eles não são preparados para isso. Ou seja, você atende ao critério político, mas deixa de maneira muito vaga ou imprecisa o critério técnico. Hoje o Brasil é o terceiro maior país do mundo em quantidade de ministérios, atrás apenas da China, que possui 44, e do Canadá, que tem 42. Os Estados Unidos, por exemplo, a maior potência mundial, tem 15 ministérios. A Alemanha, a maior economia da Europa, conta com 17. O Chile, que tem o melhor índice de desenvolvimento humano da América Latina, tem 20 ministérios. E o México, a segunda economia da região, possui 19 ministros. Se o Brasil conseguir, de uma maneira muito séria, planejar, executar e não executar, mas mostrar para as pessoas que a gente teria uma função pública sendo tratada de maneira muito séria e republicana. Vila, 70% das pessoas que trabalham nos ministérios são comissionadas. Eu peguei até um número aqui do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, combate à fome. São 839 funcionários, 586 são comissionados. Como é que fecha uma conta do governo desse jeito? 39 ministérios. Ao todo, eu acho que, somando autarquias, ministérios, fundações, são mais de 90 mil cargos, são quase 90 mil cargos comissionados. Certamente não há democracia no mundo ocidental, certamente não. Não há democracia no mundo ocidental com esse número de cargos comissionados. É aquelas coisas que só tem na terra descoberta por Cabral, só aqui no Brasil. Então parece que nós queremos reinventar a roda. O que significa isso? Politicagem, incompetência, corrupção, nada anda. Então você agora, é engraçado porque o noticiário é de que a presidente tem dificuldades para compor o novo ministério por causa da sua base governamental e já tem 39, o último foi o Ministério aí das micro, pequena empresa, etc., que aquele senhor Guilherme Afif Domingues é o ministro, e precisa criar mais ministérios? Não. Na verdade, é possível diminuir para 20 ministérios, transformar, muitos dos ministérios atuais eram secretarias no interior de ministérios. Por exemplo, a questão é muito longa, não dá para se estender, mas quando o governo Collor faz uma reforma administrativa em 1990, em março, houve uma diminuição para 12 ministérios, mas haviam várias secretarias também. Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura que foi criado, tinha lá o quê? Ministério das Comunicações, Minas e Energia e Ministério dos Transportes. Ministérios que tinham relação entre si. A grande questão, por outras razões que não vale a pena a gente entrar aqui, é que acabou não dando certo. Mas esse tipo de fusão, de você fazer um reordenamento da estrutura do Estado é indispensável. A manutenção do que está isso gera duas coisas. O atraso do país através da incompetência administrativa e corrupção. Agora, não é possível alguém que teve mais de 50 milhões de votos, 53 para ser preciso, se sujeitar ao dano que se recebe. Espero que a presidente assuma o compromisso que ela teve nas urnas recentemente e passe a governar no interesse do conjunto dos brasileiros, não no interesse de uma base governamental que é corrupta na sua base. Ayrton, boa noite. Você acha excessivo esse número de ministérios no Brasil? Olha, eu acho que as funções estão mal definidas. Eu vejo agora falar em constituir um Ministério da Irrigação. Ora,
O Ministério da Agricultura já trata de irrigação, o Desenvolvimento de Reforma Agrária já trata de irrigação, a Codevasf, que é a empresa do Vale de São Francisco, já trata de irrigação. E o DENOX? O DENOX já trata de irrigação. Então, soma-se tudo isso e tire disso um ministro. Dê o nome a esse ministério que for, mas esse ministro vai ter essas funções sob sua responsabilidade. É mais fácil de governar e é mais econômico. Eu levantei um dado sobre a quantidade de funcionários que o país passou a ter de 2002 até 2012. O aumento, em 2002, era 809,9 mil funcionários. Em 2012, foi para 984.300 funcionários públicos. Claro que o país cresceu, são 10 anos de crescimento, a população aumentou, mas é um aumento, a meu ver, desproporcional, que não necessariamente, a não ser à mercê dessas questões que são: por que é que se compõem ministérios amplos dessa forma? Porque existe uma base parlamentar que só negocia o seu apoio no Congresso em função de cargos ou diretorias de empresa no primeiro escalão. Então o que deveria acontecer? Olha, eu às vezes fico sonhando, viu, Vila? Porque eu acho que o presidente da Câmara tinha que ser do PSDB. Sabe por quê? E apoiado pelo PT. Porque o PSDB poderia discernir entre os projetos que fossem de interesse geral, no entendimento com o governo que remete para lá os seus projetos, e aprovar aqueles que fossem do interesse do povo. Não precisaria, com isso, fazer negociação com bandidos para obter apoio. As forças do bem têm que se aglutinar naquele Congresso. Você tem o pessoal do PMDB ligado ao Pedro Simon, Java Vasconcelos, esse pessoal pode dar uma contribuição positiva, basta que a presidenta democratize a sua gestão e atrai para as decisões nacionais aqueles que devem dela participar. Olha aqui, o Paulo Lopes pelo WhatsApp. O Henrique Meirelles já seria uma indicação do Lula? Aí é piada, né? Esse é o país da piada pronta. A senhora presidente, quando era candidata, demonizou, injuriou e caluniou e destruiu a candidata Marina Silva no momento da segunda quinzena de agosto, quando ela estava ascendente, a Marina Silva, e no segundo turno, segundo as pesquisas de intenções de voto, venceria a Dilma, dizendo que ela era a candidata do grande capital financeiro, era a candidata dos bancos. E aí teve aquela propaganda do Banco Central, todos se lembram, né? Que falava em autonomia ou independência do Banco Central e desaparecia a comida do prato. Ninguém entendia por quê, mas ninguém está nem aí, ninguém sabe o que é o Banco Central. Mas ficava para grande parte dos eleitores falar, deve ser uma coisa ruim esse tal do Banco Central, que a comida sumiu. Bem, o que aconteceu? Acabou a eleição, 3 dias depois aumentou a taxa de juros, 0,25, e a senhora presidente nomeou quem? Quer para o Ministério da Fazenda? O banqueiro, o presidente do Banco Bradesco. Ou seja, é falta de ética, me desculpe dizer, é falta de caráter, é falta de responsabilidade. Isso só ocorre num país como o nosso, que não tem política, porque um eleitor que tivesse votado numa candidata que está dizendo isso e não votou na Marina, fala, não, eu não voto porque eu discordo da questão do capital financeiro, vou votar nessa que está criticando. E aí ela faz 3 dias depois justamente o contrário. E a opção, já que o senhor Trabuco a humilhou, disse não, ela agora vai para o Henrique Meirelles, que é também vinculado e pior, o Meirelles, ao sistema financeiro internacional, passou sua vida lá fora. Então, esse é o Brasil. Quer dizer, fala-se uma coisa na eleição, quando ganha, faz-se outra. Em suma, o Henrique Meirelles vai ser um desastre no Ministério da Fazenda, se for, hein? Olha, eu quero discordar do Vila aqui, porque eu não considero que a Marina Silva tenha sido desconstituída nessa eleição. Tenha sido pisoteada, esmagada. Ela teve mais de 20 milhões de votos, com toda a campanha que PSDB e PT fizeram contra ela. Vamos lembrar os discursos do Aécio contra a Marina também, não é verdade? Isso tem que ficar claro. A Marina é uma força viva, não está destruída, pelo contrário, tem uma missão agora, organizar o seu partido e com o seu partido procurar o seu espaço e não ficar sendo abrigado. Agora, o William, é um absurdo você imaginar que pode encontrar soluções para o Brasil e não buscar no sistema financeiro um representante. Nós precisamos buscar no sistema produtivo, alguém que esteja ligado à produção, não à especulação. Não esses banqueiros do dinheiro fácil, do juro alto. Isso é um grande equívoco, seja qual for o nome.
Temos vários empresários brasileiros que podem ser ministros da Fazenda. Temos vários intelectuais, economistas brasileiros que podem ser ministros da Fazenda. Agora, por que buscar no mercado financeiro se é o mercado que mais explora a população brasileira? Se é ali onde os juros são extremamente abusivos, quase que criminosos. Vamos botar esses criminosos que extorquem o cidadão brasileiro, cobrando juros estratosféricos. Se tu não pagar prestação, compra acreditando que vai vencer, ter um bem e não pode porque os juros comem o seu salário. Como é que pode pensar em ter um banqueiro na presidência do Banco Central, aliás, no Ministério da Fazenda? Não é? Esse é um absurdo.